Irmãos, nós estamos começando mais uma semana e continuando as nossas catequeses em torno da Santíssima Eucaristia. Nós já vimos as finalidades da missa, 4, né? Nós já vimos os efeitos da recepção da Eucaristia. Eu queria levar vocês para um nível ainda mais profundo, que é as dimensões da missa. E 2 são as principais. Hoje eu falarei de uma e amanhã eu falarei de outra. E ao longo da semana, das demais, porque são muitas dimensões. Quais são as dimensões da missa principal que se completam, que se unem, que estão intimamente relacionadas? É a missa como sacrifício e a missa como banquete. Só que nós precisamos saber, estas 2 dimensões não estão separadas, elas estão unidas. Porque se você exagera para uma ou para outra, você corre o risco de absolutizar uma dimensão, deixando de lado a outra. As 2 precisam caminhar juntas e o católico precisa ter elas unidas. Quais são essas 2 dimensões? E vocês vão ver como, quando elas estão separadas, é problemático. A primeira dimensão é a missa como sacrifício. A segunda dimensão é a missa como banquete ou ceia. O problema é que tem gente que quer absolutizar uma e deixar de lado a outra. Vou dar alguns exemplos. Quem considera a missa como banquete quer ver na missa apenas uma estrutura de auê. Não, porque nós estamos celebrando a ressurreição do Senhor. É verdade? É. Mas para isso eu não vou transformar a missa em uma realidade bagunçada. É ressurreição? É. Mas nem por isso nós vamos fazer baderna dentro da missa. Vamos fazer showzinho, vamos fazer coreografia, porque senão a própria Assembleia, ao invés de celebrar o mistério, está celebrando a quem? A si própria. Então, o ser humano tem essa tendência de se colocar no centro, deixando Deus de lado. Isso também pode acontecer na Santa Missa. Não, o que é que nós vamos fazer para levantar a galera? O que é que nós vamos fazer para tocar as pessoas? Quem toca é Deus, nós somos apenas os seus instrumentos. Mas a missa não é uma realidade que precisa estar ao meu dispor, segundo o meu gosto. Não. Nós celebramos a missa que a igreja nos prescreve ali naquele livro vermelho, grossão, que se chama missal. Então, primeira coisa, a missa, ela é banquete, ela é ressurreição, ponto. Mas, do outro lado, nós temos a missa também como sacrifício. Só que, quando nós dizemos que a missa é sacrifício, tem muita gente que pensa só na morte. Então a missa como aquela realidade triste, sombria, de repetição de ritos, de repetição de palavras, de gestos, sem nenhum sentido, porque nós precisamos fazer daquele jeito. Não. Quando você coloca a missa como sacrifício exclusivamente, a missa se torna um velório.
Quando você coloca a dimensão do sacrifício como se ele fosse o único existente dentro da missa, as coisas vão sendo celebradas sem vida. Aí são aquela cara de azedume, aquela cara fechada, aquela cara de cemitério, onde você não pode se mexer para os lados, onde você não pode nem piscar. Não, gente. Então, como é que nós precisamos viver, Padre? Precisamos viver a Santa Missa. Deu calor. Precisamos viver a Santa Missa, ponderando, unindo essas duas dimensões. A missa é sacrifício, sim, Senhor, porque o padre, em inúmeros momentos, do início ao fim da missa, fala desta realidade. A realidade mais óbvia: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício. E vocês respondem o quê? Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício. Mas um pouco mais para frente, o padre também diz: felizes os convidados para a ceia do Senhor. É uma, mas também tem uma outra que para mim é a preferida, e eu falo constantemente: felizes os convidados para o banquete nupcial. Então, banquete e ceia. Essas duas dimensões de sacrifício e ceia, sacrifício e banquete, estão dentro da missa. A missa, nós podemos dizer, sem medo de errar, é um sacrifício em forma de banquete. E a missa é um banquete em forma de sacrifício. Por quê? Porque nós escutamos: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, tomai todos e bebei, isto é o meu sangue, que será entregue, que será derramado. Corpo entregue, sangue derramado, lembra o quê? Sacrifício. E mais ainda, quando o corpo e o sangue estão separados. Sacrifício. Mas ao mesmo tempo, a missa ela é ressurreição. Em especial com um gesto muito significativo e discreto, onde nós vemos simbolicamente a ressurreição do Senhor. No momento que o padre está fracionando, partindo a hóstia, ele pega um pedacinho, não é? E faz o quê? Joga dentro do cálice. Olha só. O padre parte a hóstia em 3 pedaços, correto? Primeiro pedaço ficou em 2. Aí ele pega um pedacinho menor, terceiro pedaço, e deposita dentro do cálice. Aqui, misticamente, simbolicamente, acontece diante dos nossos olhos a ressurreição. Por quê? Porque vamos nos lembrar. Nós não sabemos qual foi a hora que Cristo ressuscitou, mas nós sabemos uma coisa, que foi nos primeiros instantes do domingo, nas primeiras horas, nos primeiros minutos do domingo. É por isso que o padre parte a hóstia em 3 e ressuscitou ao 3º dia. E aquele fragmentozinho pequeno são os primeiros instantes do domingo, os primeiros minutos em que Cristo ressuscita. E aquele pedacinho de pão, que para nós já é o corpo, ele é mergulhado, depositado dentro do cálice. E dentro do cálice tem o quê? O sangue. Então, corpo e sangue novamente se unem. E quando é que aconteceu isso?
na ressurreição. Então, meus irmãos, uma dimensão está unida à outra. Então, nós podemos dizer que a missa, ela nada mais é do que a comemoração do mistério pascal. Paixão, morte e ressurreição. O mistério pascal de Cristo está ali, paixão, morte e ressurreição. E nós não podemos separar uma coisa de outra. Como compreender isso em uma imagem? É compreendendo, eu gosto sempre dessa imagem, compreendendo que algumas comidas nossas, elas têm esse sabor agridoce. Por exemplo, os mineiros adoram queijo com goiabada. É um sabor agridoce. Mas também tem um docinho de festa de casamento, que também mistura doce com salgado. Alguém lembra? Romeu e Julieta, não é? Romeu e Julieta. Então, não é não? É não? Certeza? Enfim, tem um doce. Romeu e Julieta é o queijo com goiaba, né? Ok. Eu acho que é olho de sogra? Não sei. Né? Mas tem um docinho de casamento que mistura essas duas coisas. O doce com o salgado. Então, como é que nós participamos? Como se estivéssemos diante do Calvário e também diante do Cristo ressuscitado. É por isso que na figura do Cristo ressuscitado, essas duas realidades estão unidas. Quando ele aparece aos apóstolos, ele aparece o quê? Ressuscitado. Volta dos mortos, mas ainda carrega as marcas da paixão. Então, o ressuscitado é o crucificado e o crucificado é o ressuscitado. Essas duas coisas não estão separadas. E a partir de amanhã nós daremos início a aprofundar essas duas realidades e no restante da semana as demais dimensões. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.